Seção 11 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Marina Ficota, Rio de Janeiro. Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 51. Entre luz e fusco. Entre luz e fusco, tudo há de ser breve como esse instante. Nem durou muito a nossa despedida. Foi o mais que pôde, em casa dela, na sala de visitas, antes do acender das velas. Aí é que nos despedimos de uma vez. Juramos novamente que havíamos de casar um com o outro. E não foi só o aperto de mão que selou o contrato, como no quintal. Foi a conjunção das nossas bocas amorosas. Talvez risque isto na impressão. Se até lá não pensar de outra maneira. Se pensar, fica. E desde já fica. Porque, em verdade, é a nossa defesa. O que o mandamento divino quer é que não juremos em vão pelo santo nome de Deus. Eu não ia mentir ao seminário, uma vez que levava um contrato feito no próprio cartório do céu. Quanto ao selo, Deus, como fez as mãos limpas, assim fez os lábios limpos, e a malícia está antes na tua cabeça perversa que na daquele casal de adolescentes. Ó, minha doce companheira de meninice, eu era puro, e puro fiquei. E puro entrei na aula de São José a buscar de aparência a investidura sacerdotal, e antes dela a vocação. Mas a vocação eras tu, a investidura eras tu. Capítulo 52. O velho Pádua. Já agora, conto também os adeuses do velho Pádua. Logo cedo veio à nossa casa. Minha mãe disse-lhe que fosse falar-me ao quarto. Dá licença? Perguntou, metendo a cabeça pela porta. Fui apertar-lhe a mão. Ele abraçou-me com ternura. Seja feliz, disse-me. A mim e a toda a minha gente, creia que ficam muitas saudades. Todos nós estimamos muito o senhor, como merece. Se lhe disserem outra coisa, não acredite. São intrigas. Também eu, quando me casei, fui vítima de intrigas. Desfizeram-se. Deus é grande e descobre a verdade. Se algum dia perder sua mãe e seu tio, coisa que eu, por esta luz que me alumia, não desejo, porque são boas pessoas, excedentes pessoas, e eu sou grato às finezas recebidas. Não, eu não sou como outros, certos parasitas, vindos de fora para a desunião das famílias, aduladores baixos. Não, eu sou de outra espécie. Não vivo papando os jantares nem morando em casa alheia. Enfim, são os mais felizes. Por que falará assim? Pensei. Naturalmente sabe que José Dias diz mal dele. Mas, como ia dizendo, se algum dia perder os seus parentes, pode contar com a nossa companhia. Não é suficiente em importância, mas a afeição é imensa, creia. Padre que seja, a nossa casa está às suas ordens. Quero só que me não esqueça. Não esqueço o velho Pádua, suspirou e continuou. Não esqueço o seu velho Pádua, e se tem algum trapinho que me deixe em lembrança, um caderno latino, qualquer coisa, um botão de colete, coisa que já não lhe preste para nada, o valer é a lembrança. Tive um sobressalto. Havia embrulhado em um papel um cacho dos meus cabelos, tão grandes e tão bonitos, cortados na véspera. A intenção era levá-los a Capitu ao sair, mas tive ideia de dá-lo ao pai. A filha saberia tomá-lo e guardá-lo. Peguei do embrulho e dei-lhe. Aqui está. Guarde. Um caixinho dos seus cabelos, exclamou Pádua, abrindo e fechando o embrulho. Oh, obrigado, obrigado por mim e pela minha gente. Vou dá-lo à velha, para guardá-lo, ou à pequena, que é mais cuidadosa que a mãe. Que lindos que são! Como é que se corta uma beleza dessas? Dá cá um abraço. Outro, mais outro. Adeus. Tinha os olhos úmidos deveras. Levava a cara dos desenganados, como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperanças, e vê sair branco o maldito número, um número tão bonito. Capítulo 53. A caminho. Fui para o seminário. Poupa-me as outras despedidas. Minha mãe apertava-me ao peito. Prima Justina suspirava. Talvez chorasse mal ou nada. Há pessoas a quem as lágrimas não acodem logo nem nunca. Disse que padecem mais que as outras. Prima Justina disfarçava naturalmente os seus padecimentos íntimos, emendando os descuidos da minha mãe, fazendo-me recomendações, dando ordens. Tio Cosme, quando eu lhe beijei a mão em despedida, disse-me rindo:
Anda lá, rapaz, volta-me papa. José Dias, composto e grave, não dizia nada a princípio. Tínhamos falado na véspera, no quarto dele, onde fui ver se era ainda possível evitar o seminário. Já não era, mas deu-me esperanças e principalmente animou-me muito. Antes de 1 ano estaríamos a bordo. Como eu achasse muito breve, explicou-se. Dizem que não é bom tempo de atravessar o Atlântico. Vou indagar. Se não for, iremos em março ou abril. Posso estudar medicina aqui mesmo. José Dias correu os dedos pelos suspensórios com um gesto de impaciência. Apertou os beiços até que formalmente rejeitou o alvitre. Não duvidaria aprovar a ideia, disse ele, se na escola de medicina não ensinassem exclusivamente a podridão alopata. A alopatia é o erro dos séculos e vai morrer. É o assassinato, é a mentira, é a ilusão. Se lhe disserem que pode aprender na escola de medicina aquela parte da ciência comum a todos os sistemas, é verdade. A alopatia é erro na terapêutica, fisiologia, anatomia, patologia não são alopáticas nem homeopáticas, mas é melhor aprender logo tudo de uma vez, por livros e por língua de homens cultores da verdade. Assim, falara na véspera e no quarto. Agora não dizia nada, ou proferia algum aforismo sobre religião e a família. Lembro-me deste. Dividi-lo com Deus é ainda possuí-lo. Quando minha mãe me deu o último beijo, quadro amantíssimo, suspirou ele. Era manhã de um lindo dia. Os moleques cochichavam, as escravas tomavam a bênção. Bênção, meu bentinho. Não se esqueça de sua Joana. Sua Miquelina fica rezando por vós mecê. Na rua, José Dias insistiu nas esperanças. Aguente 1 ano. Até lá, tudo estará arranjado. Capítulo 54. Panegírico de Santa Mônica. No seminário... não vou contar do seminário. Nem me bastaria isso um capítulo. Não, senhor meu amigo. Algum dia sim. É possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo o resto. Esta sarna de escrever, quando pega aos 50 anos, não despega mais. Na mocidade é possível curar-se um homem dela, e sem ir mais longe. Aqui mesmo no seminário tive um companheiro que compôs versos, à maneira dos de Junqueira Freire, cujo livro de frade poeta era recente. Ordenou-se. Anos depois, encontrei-o no coro de São Pedro, e pedi-lhe que me mostrasse os versos novos. Que versos? Perguntou meio espantado. Os seus? Pois se não lembra que no seminário... sorriu ele. Sorriu e, continuando a procurar num livro aberto a hora em que tinha do cantar no dia seguinte, confessou-me que não fizera mais versos depois de ordenado. Foram cócegas da mocidade. Coçou-se, passou, estava bom. E falou-me em prosa de uma infinidade de coisas do dia. A vida cara, um sermão do padre X, uma vigairaria mineira. Contrário a isso, foi um seminarista que não seguiu a carreira. Chamava-se... Não é preciso dizer o nome, baixe o caso. Tinha composto um panegírico de Santa Mônica, elogiado por algumas pessoas e então lido entre os seminaristas. Alcançou licença de imprimi-lo. O dedicou a Santo Agostinho. Tudo isso é história velha. O que é mais moço é que um dia, em 1882, indo ver certo negócio em repartição da Marinha, ali dei com esse meu colega, feito chefe de uma seção administrativa. Deixara seminário, deixara letras, casar e esquecera tudo, menos o panegírico de Santa Mônica, umas 29 páginas que veio distribuindo pela vida afora. Como eu precisasse de algumas informações, fui pedir-lhes, e seria impossível achar melhor nem mais prompta vontade. Deu-me tudo, claro, certo, copioso. Naturalmente conversamos do passado, memórias pessoais, casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um verbo, um mote. Toda a velha palhada saiu cá fora. E rimos juntos e suspiramos de companhia. Vivemos algum tempo do nosso velho seminário. Ou porque eram dele, ou porque éramos então moços, as recordações traziam tal poder de felicidade que, se alguma sombra contrária houve então, não apareceu agora. Ele confessou-me que perdera de vista todos os companheiros do seminário. Também eu. Quase todos, uma vez ordenados, voltaram naturalmente às suas províncias, e os daqui tomaram vigararias fora. Bom tempo, suspirou ele, e após alguma reflexão, fitando em mim uns olhos murchos e teimosos, perguntou-me: conservou o meu panegírico? Não achei que dizer. Tentei mover os beiços, mas não tinha palavra.
Afinal, perguntei. Panegírico? Que panegírico? O meu panegírico de Santa Mônica. Não me lembrou logo, mas a explicação devia bastar. Depois de alguns instantes de pesquisa mental, respondi que por muito tempo o conservara, mas as mudanças, as viagens... Eis de levar-lhe um exemplar. Antes de 24 horas estava em minha casa com um folheto, um velho folheto de 26 anos, encardido, manchado de tempo, mas sem lacuna, e com uma dedicatória manuscrita e respeitosa. É o penúltimo exemplar, disse-me. Agora só me resta um, que não posso dar a ninguém. E como me visse folhear o opúsculo? Veja se lhe lembra algum pedaço, disse-me. 26 anos de intervalo fazem morrer amizades mais estreitas e assíduas, mas era cortesia, era quase caridade, recordar alguma lauda. Li uma delas, acentuando certas frases para lhe dar a impressão de que achavam um eco em minha memória. Concordou que fossem belas, mas preferia outras e apontou-as. Recorda-se bem? Perfeitamente. Panegírico de Santa Mônica. Como isso me faz remontar os anos da minha mocidade? Nunca me esqueceu o seminário, creia. Os anos passam, os acontecimentos vêm uns sobre os outros e as sensações também, e vieram amizades novas que também se foram depois, como é a lei da vida. Pois, meu caro colega, nada fez apagar aquele tempo da nossa convivência. Os padres, as lições, os recreios, os nossos recreios, lembra-se? O padre Lopes, o padre Lopes. Ele, com os olhos no ar, devia estar ouvindo, e naturalmente ouvia, mas só me disse uma palavra, e ainda assim depois de algum tempo de silêncio, recolhendo os olhos e um suspiro. Tem agradado muito este meu panegírico. Capítulo 55. Um soneto. Dita a palavra, apertou-me as mãos com as forças todas de um vasto agradecimento. Despediu-se e saiu. Fiquei só com um panegírico, e o que as folhas dele me lembraram foi tal que merece um capítulo ou mais. Antes, porém, e porque também eu tive o meu panegírico, contarei a história de um soneto que nunca fiz. Era no tempo do seminário, e o primeiro verso é o que ides ler. Ó, flor do céu! Ó, flor cândida e pura! Como e por que me saiu este verso da cabeça, não sei. Saiu assim. Estando eu na cama, com uma exclamação solta, e, ao notar que tinha medida de verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. A insônia, musa de olhos arregalados, não me deixou dormir uma longa hora ou duas. As cócegas pediam-me unhas, e eu coçava-me com alma. Não escolhi logo o soneto. A princípio, cuidei de outra forma. E tanto de rima como de verso solto, mas afinal ative-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. Quanto à ideia, o primeiro verso não era ainda uma ideia, era uma exclamação. A ideia viria depois. Assim, na cama, envolvido no lençol, tratei de poetar. Tinha o alvoroço da mãe que sente o filho, e o primeiro filho. Ia ser poeta. Ia competir com aquele monge da Bahia, pouco antes revelado e então na moda. Eu, seminarista, diria em versos as minhas tristezas, como ele dissera as suas no claustro. Decorei bem o verso e repetia-o em voz baixa, aos lençóis. Francamente, achava-o bonito, e ainda agora não me parece mal. Ó, flor do céu! Ó, flor cândida e pura! Quem era a flor? Capitu, naturalmente. Mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito a que coubesse a metáfora da flor, e flor do céu. Aguardei o resto, recitando sempre o verso e deitando ora sobre o lado direito, ora sobre o esquerdo. Atinai, deixei-me estar de costas, com os olhos no teto, mas nem assim vinha mais nada. Então, adverti que os sonetos mais gabados eram os que concluíam com chave de ouro. Isto é, um desses versos capitais no sentido e na forma. Pensei em forjar uma de tais chaves, considerando que o verso final, saindo cronologicamente dos 13 anteriores, com dificuldade traria a perfeição louvada. Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Assim foi que me determinei a compor o último verso do soneto, e, depois de muito suar, saiu este. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. Sem vaidade e falando como se fosse de outro, era um verso magnífico, sonoro, não há dúvida, e tinha um pensamento. A vitória ganha à custa da própria vida. Pensamento alevantado e nobre. Que não fosse novidade é possível, mas também não era vulgar.
E ainda agora não explico por que via misteriosa entrou numa cabeça de tão poucos anos. Naquela ocasião, achei o sublime. Recitei uma e muitas vezes a chave de ouro. Depois, repeti os 2 versos seguidamente e dispus-me a ligá-los pelos 12 centrais. A ideia agora, à vista do último verso, pareceu-me melhor não ser Capitu. Seria justiça. Era mais próprio dizer que, na pugna pela justiça, perder-se-ia acaso a vida, mas a batalha ficava ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha, no sentido natural, e fazer dela a luta pela pátria, por exemplo. Nesse caso, a flor do céu seria a liberdade. Esta acepção, porém, sendo o poeta um seminarista, podia não caber tanto como a primeira. E gastei alguns minutos em escolher uma ou outra. Achei melhor a justiça, mas afinal aceitei definitivamente uma ideia nova, a caridade, e recitei os 2 versos, cada um a seu modo, um languidamente. Ó, flor do céu! Ó, flor cândida e pura! E o outro com grande brio. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. A sensação que tive é que ia sair um soneto perfeito. Começar bem e acabar bem não era pouco. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Os versos saíam uns dos outros com a ideia em si, tão naturalmente que se não acabava de crer se ela é que os fizera, se eles é que a suscitavam. Então, tornavam o meu soneto, e novamente repetia o primeiro verso, e esperava o segundo. O segundo não vinha, nem terceiro, nem quarto, não vinha nenhum. Tive alguns ímpetos de raiva, e mais de uma vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel. Pode ser que, escrevendo, os versos acudissem, mas, cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso com a simples transposição de 2 palavras, assim: ganha-se a vida, perde-se a batalha. O sentido vinha a ser justamente o contrário, mas talvez isso mesmo trouxesse a inspiração. Neste caso era uma ironia. Não exercendo a caridade, pode-se ganhar a vida, mas perde-se a batalha do céu. Criei forças novas e esperei. Não tinha janela. Se tivesse, era possível que fosse pedir uma ideia à noite. E quem sabe se os vagalumes, luzindo cá embaixo, não seriam para mim como rimas das estrelas, e esta viva metáfora não me daria os versos esquivos, com os seus consoantes e sentidos próprios. Trabalhei em vão. Busquei, catei, esperei. Não vieram os versos. Pelo tempo adiante, escrevi algumas páginas em prosa. E agora estou compondo essa narração, não achando maior dificuldade que escrever bem ou mal. Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz. Mas, como eu creio que os sonetos existem feitos, como as odes e os dramas, e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica, dou esses 2 versos ao primeiro desocupado que os quiser. Ao domingo, ou se estiver chovendo ou na roça, em qualquer ocasião de lazer, pode tentar ver se o soneto sai. Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. Fim da seção 11. Seção 12 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 56. Um seminarista. Tudo me ia repetindo o diabo do opúsculo, com as suas letras velhas e citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas, os irmãos Albuquerques, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto o outro seguiu medicina e dizem haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi o Bastos, uma magricela, que está de vigário em Meia Ponte, se não morreu já. Luís Borges, apesar de padre, fez-se político e acabou senador do Império. Quantas outras caras me fitavam das páginas frias do panegírico. Não eram frias, traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, o meu próprio calor. Queria lê-las outra vez, e lograva entender algum texto,
tão recente como no primeiro dia, ainda que mais breve. Era um encanto ir por ele. Às vezes, inconscientemente, dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade. Creio que era quando os olhos me caíam na palavra do fim da página e a mão acostumada a ajudá-los faziam o seu ofício. Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Esta dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele muita vez, olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual, ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas, até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. Era mais velho que eu 3 anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um comerciante do Rio de Janeiro, que servia de correspondente ao pai. Este era homem de fortes sentimentos católicos. Escobar tinha uma irmã, que era um anjo, dizia ele. Não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muita vez. Hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato, eram simples e afetuosas, cheias de carícias e conselhos. Escobar contava-me histórias dela, interessantes, todas as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura. Tais eram que me fariam capaz de acabar casando com ela, se não fosse Capitu. Morreu pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. A princípio fui tímido, mas ele fez-se entrado na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até ao fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também as há fechadas e escuras, sem janelas, ou com poucas e gradeadas, à semelhança de conventos ou prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era minha. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é que me tolhia a franqueza, mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las e Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro, cá ficou, até que... Capítulo 57. De preparação. Ah, mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas que eu não poderia dizê-las todas, sem tirar espaço ao resto. Uma dessas e das primeiras quisera contá-la aqui eu, latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta
para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias, podeis ler o capítulo até o fim sem susto nem vexame. Já agora meto a história em outro capítulo, por mais composto que este me saia. Há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação, e isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Também, se não fica então, não fica nunca. E aqui verás tal ou qual esperteza minha, porquanto, ao ler o que vás ler, é provável que o aches menos cru do que esperavas. Capítulo 58. O Tratado. Foi o caso que, uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto em tal caso devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra coisa, porquanto, e é isto que eu quisera dizer em latim, porquanto a senhora tinha as meias muito lavadas e não as sujou. Levava ligas de seda e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de a levantar. Ela ergueu-se, muito vexada, sacudiu-se, agradeceu e enfiou pela rua próxima. Este gosto de imitar as francesas da Rua do Ouvidor, dizia-me José Dias, andando e comentando a queda, é evidentemente um erro. As nossas moças devem andar como sempre andaram, com seu vagar e paciência, e não esse tic-tic afrancesado. Eu mal podia ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam-se diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam-se embora. Quando chegamos à esquina, olhei para outra rua e vi à distância a nossa desastrada, que ia no mesmo passo. Tic-tic, tic-tic. Parece que não se machucou, disse eu. Tanto melhor para ela. Mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos. Aquela presteza é manha. Creio que foi manha, que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante até o seminário, não vi mulher na rua a quem não desejasse uma queda. A algumas adivinhei que trazia as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que nem levasse meias, mas eu as via com elas. Ou então, também é possível. Vou esgarçando isto com reticências para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas. Com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente, e o andar não era seguro. No seminário a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam ar de saias, e lembravam-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair, todas as que eu encontrara na rua. Mostravam-me agora de relance as ligas azuis. Eram azuis. De noite sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim. Tic, tic. Eram belas, umas finas, outras grossas, todas ágeis como o diabo. Acordei, busquei afugentá-las com esconjuros e outros métodos, mas tão depressa dormi como tornaram. E com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias, ou trepadas no ar choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim fui até madrugada. Não dormi mais. Rezei Padre Nossos, Ave Marias e Credos. E sendo este livro a verdade pura, é força confessar que tive de interromper mais de uma vez as minhas orações, para acompanhar no escuro uma figura ao longe. Tic-tic, tic-tic. Pegava depressa na oração, sempre no meio para consertá-la bem, como se não tivesse havido interrupção.
mas certamente não unia a frase nova à antiga. Vindo o mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que o não perdesse de todo. Sábios da Escritura, adivinhai o que podia ser. Foi isto. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios, e por isso mesmo contempláveis como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras, nem fui preciso. O contrato fez-se tacitamente, com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me, e não as rejeitava, senão quando elas mesmas, de cansadas, se iam embora. Capítulo 59. Convivas de boa memória. Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia a renegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas, e eu sou acaso um deles. Conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo, mas era um antigo, e basta. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com a das que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas, porque execro essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. E antes seja ouvido que confusão, explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço em chegando ao fim é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares. E os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias, assim podes também preencher as minhas. Capítulo 60. Querido opúsculo. Assim fiz eu ao panegírico de Santa Mônica, e fiz mais. Pus-lhe não só o que faltava da santa, mas ainda coisas que não eram dela. Viste o soneto, as meias, as ligas, o seminarista Escobar e vários outros. Vás agora ver o mais que naquele dia me foi saindo das páginas amarelas do opúsculo. Querido opúsculo, tu não prestavas para nada, mas que mais presta um velho par de chinelas? Entretanto, há muita vez no casal de chinelas, um como aroma e calor de 2 pés. Gastas e rotas, não deixam de lembrar que uma pessoa as calçava de manhã, ao erguer da cama, ou as descalçava à noite, ao entrar nela. E se a comparação não vale, porque as chinelas são ainda uma parte da pessoa e tiveram o contato dos pés, aqui estão outras lembranças, como a pedra da rua, a porta da casa, um assobio particular.
um pregão de quitanda, como aquele das cocadas, que contei no capítulo 18. Justamente quando contei o pregão das cocadas, fiquei tão curtido de saudades que me lembrou fazê-lo escrever por um amigo, mestre de música, e grudá-lo às pernas do capítulo. Se depois já arretei o capítulo, foi porque outro músico, a quem o mostrei, me confessou ingenuamente não achar no trecho escrito nada que lhe acordasse saudades. Para que não aconteça o mesmo aos outros profissionais que, porventura, me lerem, melhor é poupar ao editor do livro o trabalho e a despesa da gravura. Vês que não pus nada nem ponho. Já agora creio que não basta que os pregões de rua, como os opúsculos de seminário, encerrem casos, pessoas e sensações. É preciso que a gente os tenha conhecido e padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor. Mas vamos ao mais que me foi saindo das páginas amarelas. Fim da seção 12. Seção 13 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tiago. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 61. A Vaca de Homero. O mais foi muito. Vi saírem os primeiros dias da separação, duros e opacos, sem embargo das palavras de conforto que me deram os padres e os seminaristas, e as de minha mãe e tio Cosme, trazidas por José Dias ao seminário. Todos estão saudosos, disse-me este, mas a maior saudade está naturalmente no maior dos corações. E qual é ele? Perguntou, escrevendo a resposta nos olhos. Mamãe, acudi eu. José Dias apertou-me as mãos com alvoroço e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias, quase a todas as horas. Como a aprovasse sempre e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus me dera, o desvanecimento de minha mãe nessas ocasiões era indescritível. E contava-me tudo isso cheio de uma admiração lacrimosa. Tio Cosme também se enternecia muito. Ontem até se deu um caso interessante. Tendo eu dito à Excelentíssima que Deus lhe dera não um filho, mas um anjo no céu, o doutor ficou tão comovido que não achou outro modo de vencer o choro senão fazendo-me um daqueles elogios de galhofa que só ele sabe. Não é preciso dizer que Dona Glória enxugou furtivamente uma lágrima. Ou ela não fosse mãe. Que coração amantíssimo! Mas, senhor José Dias, e a minha saída daqui? Isso é negócio meu. A viagem à Europa é o que é preciso, mas pode fazer-se daqui 1 ou 2 anos, em 1859 ou 1860. Tão tarde. Era melhor que fosse este mesmo ano. Mas demos tempo ao tempo. Tenha paciência, vá estudando. Não se perde nada em ir sabendo já daqui alguma coisa. E, demais, ainda não acabando padre, a vida do seminário é útil e vale sempre entrar no mundo ungido com os santos olhos da teologia. Neste ponto, lembra-me como se fosse hoje, os olhos de José Dias fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As pálpebras caíram depois e assim ficaram por alguns instantes, até que novamente se ergueram e os olhos fixaram-se na parede do palco, como que embebidos em alguma coisa, se não eram em si mesmos. Depois desapegaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo. Podia compará-lo aqui à vaca de Homero. Andava e gemia em volta da cria que acabava de parir. Não lhe perguntei o que é que tinha, já por acanhamento, já porque 2 lentes, um deles de teologia,
vinham caminhando na nossa direção. Ao passarem por nós, o agregado, que os conhecia, cortejou-os com as deferências devidas e pediu-lhes notícias minhas. Por ora, nada se pode afiançar, disse um deles, mas parece que dará conta da mão. É o que lhe dizia agora mesmo, acudiu José Dias. Conto ouvir-lhe a missa nova, mas ainda que não chegue a ordenar-se, não pode ter melhores estudos que os que fizer aqui. Para a viagem da existência, concluiu demorando mais as palavras, irá ungido com os santos óleos da teologia. Desta vez, a fulguração dos olhos foi menor. As pálpebras não lhe caíram, nem as pupilas fizeram os movimentos anteriores. Ao contrário, tudo ele era atenção e interrogação. Quando muito, um sorriso claro e amigo lhe errava nos lábios. O lente de teologia gostou da metáfora e disse-lhe. Ele agradeceu, explicando que eram ideias que lhe escapavam no correr da conversação. Não escrevia nem orava. Eu é que não gostei nada, e logo que os lentes se foram, sacudi a cabeça. Não quero saber dos santos olhos da teologia. Desejo sair daqui o mais cedo que puder, ou já. Já, meu anjo, não pode ser. Mas pode suceder que muito antes do que imaginamos. Quem sabe se este mesmo ano de 58 tenho um plano feito. E penso já nas palavras com que hei de expô-lo a Dona Glória. Estou certo que ela cederá e irá conosco. Duvido que mamãe embarque. Veremos. Mãe é capaz de tudo. Mas com ela ou sem ela, tenho por certa a nossa ida. E não haverá esforço que eu não empregue. Deixe estar. Paciência é o que é preciso. E não faça aqui nada que dê lugar a censuras ou queixas. Muita docilidade e toda a aparente satisfação. Não ouviu o elogio do lente? E que você tem se portado bem? Pois continue. Mas 1859 ou 1860 é muito tarde. Será este ano, replicou José Dias. Daqui a 3 meses. Ou 6. Não, 3 meses. Pois sim, tenho agora um plano que me parece melhor que outro qualquer. É combinar a ausência de vocação eclesiástica e a necessidade de mudar de ares. Por que você não tosse? Por que não tusso? Já não, mas hei de avisar você para tossir, quando for preciso, aos poucos, uma tossezinha seca e algum fastio. Eu irei preparando a Excelentíssima. Tudo isso é em benefício dela. Uma vez que o filho não pode servir à igreja, como deve ser servida, o melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-lo a outra coisa. O mundo também é igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero, como se esse mundo também é igreja para os bons fosse outro bezerro, irmão dos santos olhos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna e repliquei. Entendo. Mostrar que estou doente para embarcar, não é? José Dias hesitou um pouco, depois explicou-se. Mostrar a verdade, porque, francamente, Bentinho, eu há meses que desconfio do seu peito. Você não anda bom do peito. Em pequeno teve umas febres, uma ronqueira. Passou tudo, mas há dias em que está mais descorado. Não digo que já seja um mal, mas o mal pode vir depressa. Numa hora cai a casa. Por isso, se aquela Santa Senhora não quiser ir conosco, ou para que vá mais depressa, acho que uma boa tosse... Se a tosse há de vir de verdade, melhor é apressá-la. Deixe estar, eu aviso. Bem, mas em saindo daqui, não há de ser para embarcar logo. Saio primeiro, depois cuidaremos do embarque. O embarque é que pode ficar para o ano. Não dizem que o melhor tempo é abril ou maio? Pois seja maio. Primeiro deixo o seminário, daqui a 2 meses... E porque a palavra me estivesse a pigarrear na garganta, dei uma volta rápida e perguntei-lhe a queima-roupa. Capitu como vai?
Capítulo 62. Uma ponta de Iago. A pergunta era imprudente, na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como. Nem ele me deu tempo. Tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança, que case com ela. Estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. Há uma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu. O que é que ela fazia, se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo. E depois outra ideia. Outra ideia, não. Um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias. Algum peralta da vizinhança? Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança. Vária idade e feitio, grandes passeadores das tardes. Agora lembrava-me que alguns olhavam para Capitu, e tão senhor me sentia dela, que era como se olhassem para mim, um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço e pelo destino, o mal parecia-me agora não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava a outro. Acompanhá-lo-ia com os olhos na rua, falar-lhe-ia à janela, as ave-marias, trocariam flores e... E quê? Sabes o que é que trocariam mais? Se o não achas por ti mesmo, escusado é ler o resto do capítulo e do livro. Não acharás mais nada, ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia. Mas se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão afora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe dera o peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto não tiveram, naqueles 3 ou 4 minutos, esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, com o desenho truncado e torto, uma confusão, um turbilhão que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase, cujo princípio não ouvi e o mesmo fim era vago. A conta que dará de si. Que conta? E quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu, e quis perguntar-lhe, mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações delas. Limitei-me a inquirir do agregado quando é que iria à casa ver minha mãe. Estou com saudades de mamãe. Posso ir já esta semana? Vai sábado. Sábado? Ah, sim, sim. Peça à mamãe que me mande buscar sábado. Sábado! Este sábado, não? Que me mande buscar, sem falta.
Capítulo 63 Metades de um sonho. Fiquei ansioso pelo sábado. Até lá, os sonhos perseguiam-me, ainda acordado, e não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho, e no menor número de palavras, ou antes porei 2, porque um nasceu de outro, a não ser que ambos formem 2 metades de um só. Tudo isto é obscuro, dona leitora, mas a culpa é do vosso sexo, que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e este livro seria talvez uma simples prática paroquial, se eu fosse padre, ou uma pastoral, se bispo, ou uma encíclica, se papa, como me recomendara tio Cosme. Anda lá, meu rapaz, volta-me papa. Ah, por que não cumpri esse desejo? Depois de Napoleão, tenente e imperador, todos os destinos estão neste século. Quanto ao sonho, foi isto. Como se estivesse a espiar os peraltas da vizinhança, vi um destes que conversava com a minha amiga ao pé da janela. Corri ao lugar, ele fugiu. Avancei para Capitu, mas não estava só, tinha o pai ao pé de si, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete de loteria. Não me parecendo isto claro, ia pedir a explicação, quando ele de si mesmo a deu. O Peralta fora levar-lhe a lista dos prêmios da loteria. E o bilhete saíra branco. Tinha o número 4004. Disse-me que esta simetria de algarismos era misteriosa e bela, e provavelmente a roda andara mal. Era impossível que não devesse ter a sorte grande. Enquanto ele falava, Capitu dava-me com os olhos todas as sortes grandes e pequenas. A maior destas devia ser dada com a boca. E aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu, com as suas esperanças do bilhete. Capitu inclinou-se para fora. Eu relancei os olhos pela rua, estava deserta. Peguei-lhe nas mãos, resmunguei não sei que palavras e acordei sozinho no dormitório. O interesse do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca dos nuncas poderás saber a energia e a obstinação que empreguei em fechar os olhos, apertá-los bem, esquecer tudo para dormir, mas não dormia. Esse mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada. Sobre a madrugada, consegui conciliá-lo, mas então nem peraltas, nem bilhetes de loteria, nem sortes grandes ou pequenas, nada dos nadas veio ter comigo. Não sonhei mais aquela noite, e dei mal às lições daquele dia. Capítulo 64 Uma ideia e um escrúpulo. Relendo o capítulo passado, acode-me uma ideia e um escrúpulo. O escrúpulo é justamente descrever a ideia, não a havendo mais banal na terra, posto que daquela banalidade do sol e da lua, que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Deixei o manuscrito e olhei para as paredes. Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões, disposições e pinturas, é reprodução da minha antiga casa de mata-cavalos. Outro sim, como te disse no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as 2 pontas da vida, o que aliás não alcancei. Pois o mesmo sucedeu àquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir e dormisse, donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muitos olhos, a ver se continua pela noite velha o sonho truncado da noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera por aqui, e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim tão tênues, que se esgarçam ao menor abrir de olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais.
A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio e donde os fazia sair com suas caras de vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados e os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como todas as ilhas de todos os mares, são agora objeto da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. Era uma alusão às Filipinas, pois que não amo a política e ainda menos a política internacional, fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano, nem outros, filhos da memória ou da digestão. Basta-me um sono quieto e apagado. De manhã, com a fresca, irei dizendo o mais da minha história e suas pessoas. Capítulo 65 A dissimulação. Chegou o sábado, chegaram outros sábados, e eu acabei afeiçoando-me à vida nova. Ia alternando a casa e o seminário. Os padres gostavam de mim, os rapazes também, e Escobar mais que os rapazes e os padres. No fim de 5 semanas, estive quase a contar a este as minhas penas e esperanças. Capitu refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu. Mas não é meu amigo. Pode vir a ser. Ele já me disse que há de vir cá para conhecer mamãe. Não importa. Você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu, e eu não lhe dou licença para dizer nada a pessoa nenhuma. Era justo. Calei-me e obedeci. Outra coisa em que obedeci às suas reflexões foi, logo no primeiro sábado, quando eu fui à casa dela e, após alguns minutos de conversa, me aconselhou a ir embora. Hoje não fique aqui mais tempo. Vá para casa, que eu lá vou logo. É natural que Dona Glória queira estar com você muito tempo, ou todo, se puder. Em tudo isso mostrava a minha amiga tanta lucidez que eu bem podia deixar de citar um terceiro exemplo, mas os exemplos não se fizeram senão para ser citados. E este é tão bom que a omissão seria um crime. Foi a minha terceira ou quarta vinda à casa. Minha mãe, depois que lhe respondi às 1000 perguntas que me fez sobre o tratamento que me davam, os estudos, as relações, a disciplina, e se me doía alguma coisa, e se dormia bem, tudo o que a ternura das mães inventa para cansar a paciência de um filho, concluiu voltando-se para José Dias. Senhor José Dias, ainda duvida que saia daqui um bom padre? Excelentíssima. E você, Capitu? Interrompeu minha mãe, voltando-se para a filha do Pádua, que estava na sala com ela. Você não acha que o nosso Bentinho dará um bom padre? Acho que sim, senhora, respondeu Capitu, cheia de convicção. Não gostei da convicção. Assim lhe disse na manhã seguinte, no quintal dela, recordando as palavras da véspera e lançando-lhe em rosto, pela primeira vez, a alegria que ela mostrara desde a minha entrada no seminário, quando eu vivia curtido de saudades. Capitu fez-se muito séria e perguntou-me como é que eu queria que se portasse, uma vez que suspeitavam de nós. Também tivera noites desconsoladas e os dias, em casa dela, foram tão tristes como os meus. Podia indagá-lo do pai e da mãe. A mãe chegou a dizer-lhe, por palavras encobertas, que não pensasse mais em mim. Com Dona Glória e Dona Justina, mostro-me naturalmente alegre, para que não pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas tratariam de separar-nos mais, e talvez acabassem não me recebendo. Para mim,
Basta o nosso juramento de que nos havemos de casar um com o outro. Era isso mesmo. Devíamos dissimular para matar qualquer suspeita e ao mesmo tempo gozar toda a liberdade anterior e construir tranquilos o nosso futuro. Mas o exemplo completa-se com o que ouvi no dia seguinte, ao almoço. Minha mãe, dizendo ao tio Cosme que ainda queria ver com que mão havia eu de abençoar o povo à missa, contou que, dias antes, estando a falar de moças que se casam cedo, Capitu lhe dissera: pois a mim, quem me há de casar há de ser o padre Bentinho. Eu espero que ele se ordene. Tio Cosme riu da graça. José Dias não dessorriu. Só prima Justina é que franziu a testa e olhou para mim interrogativamente. Eu, que havia olhado para todos, não pude resistir ao gesto da prima e tratei de comer. Mas comi mal. Estava tão contente com aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada e, logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e a louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu de agradecida. Você tem razão, Capitu, concluí eu. Vamos enganar toda essa gente. Não é? Disse ela com ingenuidade. Fim da sessão 13. Gravado por Tiago, em fevereiro de 2021. Sessão 14 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Pierre. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 66. Intimidade. Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Vivíamos o mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva, ou de nada. Capitu ia lá cozer as manhãs. Alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que sentia de alguém e não sentia bem de pessoa alguma. Talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existira homem capaz de competir com ele na afeição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza de espírito. Esta opinião, segundo tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam as brigas e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela. O louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe, ou, se algum mal pensou dela, foi entre si e o travesseiro. Compreende-se que, de aparência, lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, precedem os fámulos. Tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de implicância. Como vivesse de favor na casa, explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimentos de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-lo mais aborrecível a minha parenta. Se, a princípio, não a tratava mal, com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta, desde que a não via, indagava dela e ia procurá-la.
Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de os infrangir deslavadamente. Demais, Capitu usava certa magia que captiva. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azedo, ma a sós com minha mãe achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre que, após as portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isto a aliviasse de cuidados penosos, não perdoou a minha amiga a intervenção. Um dia perguntou-lhe se não tinha que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: não precisa correr tanto. O que tiver de ser seu, as mãos lhe há de ir. 67. Um pecado. Já agora não tira doente da cama, sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou-me mandassem buscar ao seminário. Em vão tio Cosme: Mana Glória, você assusta-se sem motivo. A febre passa. Não, mandem buscá-lo. Posso morrer e a minha alma não se salva se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo? Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo. Já, não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas, não custando nada trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir a casa. Na rua íamos calados, ele não alterando o passo do costume, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão, mas cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença, como um negócio simples, mas o chamado, o silêncio, os suspiros podiam dizer alguma coisa mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me, mas, de uma vez, cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim como o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto, me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela rua dos Barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar a casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Oh, eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e outro lado, e uma corneta, que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes, ressoava aos meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Cheguei aos Arcos, entrei na rua dos Matacavallos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. 3 ou 4 vezes quisera interrogar o meu companheiro, sem me ousar abrir a boca. Mas agora já nem tinha tal desejo. Ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança, para combater o terror, me segredou ao coração. Não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta, acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago. Tão depressa alumiou a noite, como se esvaiu,
e a escuridão fez-se mais cerrada pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou instante, com a perspectiva da liberdade certa, pelo desaparecimento da dívida e do devedor. Foi instante, menos que instante, o centésimo de instante, ainda assim o suficiente para complicar a minha aflição com remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver-me adivinhado, e eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesar do meu pecado. Mas então era sempre a morte da minha mãe. Senti uma angústia grande, nó na garganta, e não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe? Não, não. Que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte, e Deus pode tudo. Enxugue os olhos, que é feio um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, uma febre. As febres, assim como dão, com força assim, também se vão embora. Como os dedos, não. Onde está o lenço? Enxuguei os olhos, posto que de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa e, por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que eu emende na segunda edição. Nada há mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando, ansioso agora por chegar a casa e pedir perdão a minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim, chegamos. Entramos, subi trêmulo os seus degraus da escada e, daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvia as palavras ternas de minha mãe, que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando. Os olhos ardiam nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas, como este era alto, fiquei longe das suas carícias. Não, meu filho, levanta, levanta. Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois. Mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo a minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas esta ideia não me mordia. Era uma veleidade pura, uma ação que eu não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado do remorso, usei ainda uma vez do meu velho meio das promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida da minha mãe. E eu lhe rezaria 2000 Padre Nossos. Padre que me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que eu empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais 2000. Onde íamos antigos? Não paguei uns nem outros, mas, saindo de almas cândidas e verdadeiras, tais promessas são como a moeda fiduciária, ainda que o devedor as não pague, valem a soma que dizem. 68º. Adiemos a virtude. Poucos teriam ânimo de confessar aquele meu pensamento da rua de Mata-Cavalos. Eu confessarei tudo o que importar a minha história. Montaigne escreveu de si:
Ce ne sont pas mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence. Ora ha seu modo de escrever a própria essência, e contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu, à medida que me vai lembrando ou convindo a construção ou reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que contei um pecado, diria com muito gosto alguma bela ação contemporânea, se me lembrasse, mas não me lembra, fica transferida a melhor oportunidade. Nem perderá sem esperar, meu amigo. Ao contrário, acode-me agora que não só as belas ações são belas em qualquer ocasião, como são também possíveis e prováveis, pela teoria que tenho dos pecados e das virtudes, não menos simples que clara. Reduz-se a isto que cada pessoa nasce com um certo número deles e delas, aliados por matrimônio para se compensarem na vida. Quando um de tais cônjuges é mais forte que o outro, ele soguia o indivíduo, sem que este, por não haver praticado tal virtude ou cometido tal pecado, se possa dizer isento de um ou de outro. Mas a regra é dar-se a prática simultânea dos dois, com vantagem do portador de ambos, e, alguma vez, com o resplendor maior da terra e do céu. É pena que eu não possa fundamentar isto com um ou mais casos estranhos. Falta-me tempo. Pelo que me toca, é certo que nasci com alguns daqueles casais e, naturalmente, ainda os possuo. Já me sucedeu, aqui no Engenho Novo, por estar uma noite com muita dor de cabeça, desejar que o trem da central estourasse longe dos meus ouvidos e interrompesse a linha por muitas horas, ainda que morresse alguém. E no dia seguinte, perdi o trem da mesma estrada por ter ido dar a minha bengala a um cego que não trazia bordão. Voilà mes gestes, voilà mon essence. 69. A missa. Dos gestos que melhor exprimem a minha essência foi a devoção com que corri no domingo próximo a ouvir missa em Santo Antônio dos Pobres. O agregado quis ir comigo e principiou a vestir-se, mas era tão lento nos suspensórios e nas presilhas que não pude esperar por ele. Demais, eu queria estar só. Sentia necessidade de evitar qualquer conversação que me desviasse o pensamento do fim a que ia, e era reconciliar-me com Deus, depois do que se passou no capítulo 67. Nem era só pedir-lhe perdão do pecado, era também agradecer o restabelecimento de minha mãe e, visto que digo tudo, fazê-lo renunciar ao pagamento da minha promessa. Eva, posto que divino, o por isso mesmo, é um Rothschild muito mais humano e não faz moratórias. Perdoa as dívidas integralmente, uma vez que o devedor queira de veras emendar a vida e cortar nas despesas. Ora, eu não queria outra coisa. Dali em diante não faria mais promessas que não pudesse pagar e pagaria logo que as fizesse. Ouvi missa. Ao levantar a Deus, agradeci a vida e saúde de minha mãe. Depois pedi perdão do pecado e renovação da dívida e recebi a benção final do oficiante como um acto solene de reconciliação. No fim, lembrou-me que a igreja estabeleceu no confessionário um cartório seguro e na confissão o mais autêntico dos instrumentos para o ajuste de contas morais entre homem e Deus. Mas a minha incorrigível timidez me fechou essa porta certa. Receiei não achar palavras com que dizer ao confessor o meu segredo. Como o homem muda, hoje chego a publicá-lo. 70. Depois da missa. Rezei ainda, persignei-me, fechei o livro da missa e caminhei para a porta. A gente não era muita, mas a igreja também não é grande, e não pude sair logo, mas devagar. Havia homens e mulheres, velhos e moços,
sedas chitas e, provavelmente, olhos feios e velhos. Mas eu não vi uns nem outros. Ia na direção da porta, como a onda, ouvindo as saudações e os cochichos. No adro, onde se fez claro, parei e olhei para todos. Vi então uma moça e um homem que saíam da igreja e pararam. E a moça olhava para mim, falando ao homem. E o homem olhava para mim, ouvindo a moça. E chegaram-me estas palavras. «Ma que queres?» Queria saber dela. Papai, pergunte. Era sinhazinha Sancha, a companheira de colégio de Capitu, que queria notícias de minha mãe. O pai veio a mim. Disse-lhe que estava restabelecida. Depois saímos. Mostrou-me a casa dele e, como eu vinha na mesma direção, viemos juntos. Gurgel era homem de 40 anos, um pouco mais, com a propensão a engrossar o ventre. Era muito obsequioso. Chegando à porta da casa, quis por força que eu fosse almoçar com ele. Obrigado, mamãe, espera-me. Manda-se lá um preto dizer que o senhor fica almoçando e irá mais tarde. Venho outro dia. Sinhazinha Sancha, voltada para o pai, o via e esperava. Não era feia, só se lhe podia notar a semelhança do nariz, que também acabava grosso, mas há feições que tiram a graça de uns para dar a outros. Vestia simples. Gurgel era viúvo e morria pela filha. Como eu recusasse o almoço, quis que descansasse alguns minutos. Não pude recusar e subi. Quis saber a minha idade, os meus estudos, a minha fé e dava-me conselhos para o caso de vir a ser padre. Disse-me o número de armazém, Rua da Quitanda. Enfim, despediu-me. Veio ao patamar da escada. A filha deu-me recomendações para Capitu e para minha mãe. Da rua olhei para cima. O pai estava à janela e fez-me um gosto largo de despedida. Fim da sessão 14. Sessão 15 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Sessão 15. Capítulo 71. Visita de Escobar. Em casa, já tinham mentido dizendo à minha mãe que eu voltara e estava mudando de roupa. A missa das 8 já há de ter acabado. Bentinho já devia estar de volta. Teria acontecido alguma coisa, Mano Cosme? Mandem ver. Assim falava ela, de minuto a minuto, mas eu entrei e comigo a tranquilidade. Era o dia das boas sensações. Escobar fora visitar-me e saber da saúde de minha mãe. Nunca me visitara até ali, nem as nossas relações estavam já tão estreitas como vieram a ser depois. Mas sabendo a razão da minha saída 3 dias antes, aproveitou o domingo para ir ter comigo e perguntar se continuava o perigo ou não. Quando lhe disse que não, respirou. Tive receio, disse ele. Os outros souberam? Parece que sim, alguns souberam. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. O agregado disse-lhe que vira uma vez o pai no Rio de Janeiro. Escobar era muito polido, e conquanto falasse mais do que veio a falar depois, ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade. Naquele dia achei-o um pouco mais expansivo que de costume. Tio Cosme quis que jantasse conosco. Escobar refletiu um instante e acabou dizendo que o correspondente do pai esperava por ele. Eu, lembrando-me das palavras do Gurgel, repeti-as. Manda-se lá um preto dizer que o senhor janta aqui e irá depois. Tanto incômodo? Incômodo nenhum, interveio tio Cosme. Escobar aceitou e jantou. Notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula também os dominava agora, na sala como na mesa. A hora que passou comigo foi de franca amizade. Mostrei-lhe os poucos livros que possuía.
Gostou muito do retrato do meu pai. Depois de alguns instantes de contemplação, virou-se e disse-me: vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros, como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias depois que ele saiu. E mantenho essa palavra, apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa. A testa que era um pouco baixa, vindo a risca do cabelo quase em cima da sobrancelha esquerda. Mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições, nem diminuir a graça delas. Realmente era interessante de rosto. A boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha o sestro de sacudir o ombro direito de quando em quando, e veio a perdê-lo desde que um de nós lhe o notou um dia no seminário. Primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se muito bem dos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal ou qual desvanecimento em que os meus amigos agradassem a todos. Em casa ficaram querendo bem a Escobar. A mesma prima Justina achou que era um moço muito apreciável, apesar... Apesar de quê? Perguntou-lhe José Dias, vendo que ela não acabava a frase. Não teve resposta, nem podia tê-la. Prima Justina provavelmente não viu defeito claro ou importante no nosso hóspede. O apesar era uma espécie de ressalva para algum que lhe viesse a descobrir um dia. Ou então foi obra de uso velho que a levou a restringir onde não achara restrição. Escobar despediu-se logo depois do jantar. Fui levá-lo à porta, onde esperávamos a passagem de um ônibus. Disse-me que o armazém do correspondente era na Rua dos Pescadores e ficava aberto até às 9 horas. Ele é que se não queria demorar fora. Separamo-nos com muito afeto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus com a mão. Conservei-me à porta. Ao ver-se ao longe, ainda olharia para trás. Mas não olhou. — Que amigo é esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé. Não é preciso dizer que era Capitu. São coisas que se adivinham na vida, como nos livros, sejam romances, sejam histórias verdadeiras. Era Capitu que nos espreitara desde algum tempo por dentro da veneziana e agora abrira inteiramente a janela e aparecera. Viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas e quis saber quem era que me merecia tanto. É o Escobar, disse eu, indo pôr-me embaixo da janela a olhar para cima. Capítulo 72. Uma reforma dramática. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo, até que o pano cai, apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero há, porventura, alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme, e o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona e o bom conselho do fino Iago. Mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicariam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e, por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. Ela amou o que me afligira. Eu amei a piedade dela. Capítulo 73. O contra-regra. O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Achaveros, que no último quadro concluía um monólogo por esta exclamação: ouço a trombeta do arcanjo. Não se ouviu trombeta nenhuma. Achaveros, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto,
para divertir o contra-regra, mas ainda nada. Então, caminhou para o fundo disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor e dizer em voz surda: "O Piston, o Piston, o Piston!" O público ouviu esta palavra e desatou a rir, até que, quando a trombeta soou deveras e a Chaveros bradou pela terceira vez que era a do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá embaixo: "Não, senhor, é o Piston do arcanjo." Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta, botas de verniz, figura e postura esbeltas. A cara não me era desconhecida. Tinham passado outros e ainda outros vinham atrás. Todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar, porque um estudante, dizia um de seus personagens de teatro de 1858, não pode estar sem estas duas coisas, um cavalo e uma namorada. Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar 1851, que residia em Catumbi e, para ver a namorada no Catete, alugaram um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis! Tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o dandy do cavalo baio não passou como os outros. Era a trombeta do juízo final e soou a tempo. Assim faz o destino, que é o seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou de ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir, voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava pagar ali, às tardes, morava no antigo campo da aclamação. E depois? Vão lá raciocinar com o coração de brasa, como era o meu. Nem disse nada a Capitu. Saí da rua à pressa, enfiei-me pelo meu corredor e, quando dei por mim, estava na sala de visitas. Capítulo 74. A Presília. Na sala de visitas, tio Cosme e José Dias conversavam, um sentado, outro andando e parando. A vista de José Dias lembrou-me o que ele me dissera no seminário. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela, era certamente alusão ao cavaleiro. Tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua, mas não seria essa palavra que me dispôs a crer na malícia dos seus olhares? A vontade que tive foi pegar em José Dias pela gola, levá-lo ao corredor e perguntar-lhe se falara de verdade ou por hipótese. Mas José Dias, que parara ao ver-me entrar, continuou a andar e a falar. Eu, impaciente, queria ir à casa ao pé. Imaginava que Capitu saísse da janela assustada e não tardasse a aparecer, para indagar e explicar. E os dois falavam, até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente, e José Dias veio ter comigo ao vão da outra janela. A um instante tinha eu desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os peraltas do bairro. Agora, imaginando que vinha justamente dizer-mo, fiquei com medo de ouvi-lo. Quis tapar-lhe a boca. José Dias viu no meu rosto algum sinal diferente da expressão habitual e perguntou-me com interesse: "Que é, Betinho?" Para não fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos, caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada. E como ele insistisse em saber o que é que eu tinha, respondi apontando com o dedo: "Olha a presilha, abotoe a presilha." José Dias inclinou-se. Eu saí correndo. Capítulo 75. O desespero. Escapei ao agregado, escapei a minha mãe, não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo, e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado diante dela, que choraria de arrependimento e me pediria perdão, mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo,
voltava-lhe as costas. Chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por me mordendo os dentes como se a tivesse entre eles. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe e naturalmente comigo, como das outras vezes. Mas por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuava surdo, a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com sangue. Fim da seção 15. Gravado por Raquel Moraes.